Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aí nossa aula de web, né? Desenvolvendo a camada de persistência. Então, a aula passada nós começamos a fazer a persistência e tal. Quem não esteve presente, é só baixar lá no Git, tá? O nosso projeto está lá, baixa e vai dando continuidade aí. Bom, nós fizemos o cadastro e agora nós vamos fazer a alteração, tá? Do usuário. Só que aqui, essa alteração, ela ainda está por índice, lembra? Tá? Ela está por índice por quê? Porque naquele modelo de lista que nós estávamos trabalhando, nós estávamos operando em cima de um vetor, dentro de uma lista, de um array list dinâmico, né? Então, nesse alterar, que nós estamos utilizando aqui a implementação da usuário repository, ele pede para a gente implementar com um índice. E não é o nosso caso agora. Por quê? Como a gente está no banco de dados, nós temos um campo ID. Né? Então, a gente não precisa trabalhar com índice mais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar esse cara aqui tranquilinho na dele, certo? Isso aqui. Depois a gente vê o que a gente faz com ele, tá? Para vetor. De repente, a gente tira ele lá da interface. Tá lá, para vetor. Entendeu? De repente, tira ele da interface e pensa nele somente naquele caso onde a implementação é com vetor. E o que a gente precisa agora é alterar apenas o usuário. Tá? Assim como eu mando cadastrar o usuário, vai chegar um usuário para mim e nós queremos alterar. Tá? Para alterar, nós vamos fazer a mesma coisa. Conexão, ponto, prepare send. Me ajuda se eu digitar errado aqui, porque eu perdi meu óculos e eu não estou vendo direito. Tá? Então, se eu digitar alguma coisa errada, você me ajuda aqui, comparando com os outros ali. Tá joia? Então, beleza. Prepare statement. E agora, o que eu falo? O que eu escrevo aqui? Eu alterar. Qual que é o comando de alteração que nós estudamos no ano passado? Update. Nome da tabela. Usuário. E agora? Set. Qual campo eu quero alterar? Eu quero alterar todos os campos do usuário, exceto o ID, né? Porque o ID a gente não altera. Quais são os campos que nós temos no usuário? Olha para a minha classe usuário. Olha só, ID e senha, nome e senha, né? ID, nome e senha. Então o ID nós não vamos mexer. Tá? Nós vamos usar o ID, na verdade, né? Então ficou nome igual o quê? Nome recebe o nome do usuário do parâmetro, né? Então eu coloco aqui, ó, interrogaçãozinha, porque eu vou colocar isso como sendo uma variável, tá? Um parâmetro do meu SQL, tá? Vírgula, qual é o outro campo? Senha. Beleza? Se eu não colocar o where, o que vai acontecer? Altera todo mundo, mas eu quero alterar um específico, né? Então, where ID igual a interrogação também. Esse ID está vindo aonde? Está vindo do parâmetro. Do usuário, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um Ctrl 1, tá? E aqui eu vou atribuir uma variável local, ó. Prepare statement, meu preparador SQL aqui, ó. Tá vendo? Ó? Meu preparador, ó. Vou chamar esse cara aqui de preparador SQL, só para ficar didático, tá? Beleza? E aqui eu falo assim, ó, meu preparador de SQL, faça o seguinte. O que eu falo para ele? Substitua o nome, né? Uma string lá no parâmetro número 1. Primeiro ponto de interrogação, eu quero inserir uma string. Que string é essa? Usuário. Ponto get nome. Beleza? E no outro, preparador SQL, vou colocar uma outra string aonde? No segundo parâmetro, que é o número 2. E agora, usuário. Ponto get senha. E o terceiro parâmetro? O que eu faço? Também é uma string? Não. É o quê? É um inteiro. Eu coloco quem lá? Usuário get ID. Ponto get ID. Beleza? Então fizemos o comando update, colocamos os parâmetros e já substituímos. Tá? Esses problemas aqui é porque nós não tratamos a questão do SQL exception. Tá? Então isso quer dizer que pode ocorrer uma exceção, né, de SQL. Eu vou tentar
colocar aqui um try catch, surround this try catch. Deixa eu levar aqui o código para dentro do try catch, todo mundo para dentro do try. Olha lá, tente fazer esse comando. Se tiver algum problema nessa SQL, essa SQL exception vai ser a referência dessa exceção. Tá? Esse E vai ser essa referência dessa exceção. Tá joia? Beleza. Então, nós já temos o que alterar. Tá? E agora? Vamos testar isso aqui, né? Como que a gente testa? O ideal seria criar uma classe de teste. Tá? Mas agora nós já vamos testar na web. Já vamos abrir aqui o controle, ó. Alterar. Olha só, aqui no post, ó. Nós temos aqui do post, do get e o do put, ó. O do put já está funcionando, não está? Olha lá. Só que esse do put aqui, ó, ele está funcionando do jeito que ele está aqui, ó. Ele está usando, né? Nós de fato estamos usando já o nosso usuário repository banco. Só que nós não estamos usando aqui o alterar que nós acabamos de implementar, a tal do índice, né? Nós vamos tirar aqui, ó, e deixar o alterar que nós acabamos de implementar. Só que tem um problema aqui, ó. Presta atenção aqui comigo, rapidinho, ó. Nós vamos dizer, eu quero chamar o alterar, né? Só que esse alterar não existe lá na minha definição da minha interface. Por isso que ele não está deixando eu chamar. Olha só, presta atenção. Na interface usuário repository não tem um cara chamado alterar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar na interface também aquele método. Opa, falei besteira aqui. Não, eu falei certo e fiz besteira. Eu só não criei aqui, ó. Adicionar não, argumento não. Criar método alterar. A minha interface, além de ter um método alterar que permite índice, ela deve ter um método alterar que permite usuário apenas, sem índice. É uma sobrecarga de método. Agora a interface tem esses dois métodos, tá? Um que é por índice e um que é só o objeto usuário. Beleza? O único problema é o quê? É que a nossa lista, lembra do nosso usuário repositório lista? Só entenda, você já pode fazer. Lembra dele? Ele deixa de funcionar. Por quê? Porque ele só tem o alterar, por ID, ele não tem o alterar por usuário apenas, né? Mas a gente pode implementar nele aqui, ó. Depois a gente escreve o algoritmo. A gente escreve aqui, ó, beleza. Então, olha o que aconteceu. Olha o que nós fizemos. Nós entramos aqui no usuário repository, revisão. Entramos aqui e adicionamos uma assinatura de um método, alterar somente por usuário, que é irmão desse cara aqui, ó. Esse de cima altera por ID mais usuário e esse aqui altera só por usuário. Pronto, salvamos. Quando nós fizemos isso, a nossa usuário repository lista que nós fizemos na aula passada parou de funcionar. Por quê? Porque só tinha implementação do alterar com índice, não tinha do alterar com por usuário. Eu dou um usuário para ele, ele se vira. Como tem que ser feito esse algoritmo aqui no lista? Ele tem que pegar o objeto do usuário que está chegando, procurar dentro da lista, que você não sabe o índice, procura dentro da lista e altera o cara. É isso que nós temos que implementar. Mas nós não vamos fazer aqui agora, porque o nosso foco não é mais na lista. Fica como tarefa para você praticar o algoritmo. Como faz para eu fazer esse meu alterar só para o usuário? Chegou um usuário sem ID, sem índice, sem nada, e como que eu faço para modificar ele? Eu teria que localizar ele dentro do cara? Tem que pensar, tá? Porque se eu passo os dados do meu objeto, né, o usuário e senha modificados, ele não vai encontrar um cara lá dentro para poder alterar. Então a gente tem que analisar esse método. Mas o que eu quero que você entenda agora? O foco não é aqui na lista, o foco é aqui no repository, aqui no banco, tá? É aqui que nós estamos trabalhando. Tá? Eu só escrevi ele aqui na lista para ele compilar. Depois vamos ter que rever isso aí, só para ele compilar. Tá? Então, o que nós temos agora aqui? Lá no nosso controller, presta atenção, lá no nosso controller, ele tem assim, ó, uma propriedade usuário repository apontando para um objeto que implementa ele utilizando banco. Nós testamos o cadastrar, testamos o listar, testamos agora o do put. O nosso do put, ele não aceitava alterar somente com o usuário, foi isso que nós modificamos. Só tem uma coisa que a gente tem que arrumar aqui, que é o quê? Uma vez que a gente pensava que era ele pegar o índice, agora não é mais para pegar o índice, é o quê? É o ID, ó, tá vendo? Não é mais o índice, é o ID nesse caso, tá? E o ID, ele tem que setar onde? Ele tem que setar aqui, ó, no usuário, ó. Ele tem que setar na... Então, no modelo antigo para vetor, ele fazia o quê? Ele pegava o índice e trabalhava sobre o índice. Agora não, agora ele pega o ID e... Por quê? Porque o banco opera sobre o ID, trabalha sobre o ID.
Tá? Então a gente tem que colocar esse ID aqui. Só que esse ID, já está convertido até para inteiro. Ó. Belezinha. Colocou o ID, mandou alterar, o próprio método alterar sabe agora montar a instrução SQL para fazer isso. Tá? Então, só para testar, aí eu vou deixar, vou fazer com vocês, a gente vai... Eu quero só que você pegue a ideia e o raciocínio. Então eu vou abrir aqui o Postman, vou iniciar a aplicação, aí eu vou dar o start, deixa eu abrir por aqui, ó, Tomcat, né? Vou dar um startzinho ali nele e vou abrir o Postman. Tá zoado meu Postman, vamos ver se ele vai abrir. Agora que o Postman está aberto, eu consegui localhost, 8080, barra, como chama o nosso projeto? Curso. Olha lá, curso Java Web 1, né? O nome do contexto aqui. Então fica curso Java Web 1, barra usuários, pelo método put. O que eu mando aqui no body? Eu vou mandar o que aqui? Eu quero mandar parâmetros, né? Perdão. Que parâmetros eu vou mandar? ID igual a 1, por exemplo. Certo? Nome igual a João mudado. O João mudou. E senha, nova senha do João. Beleza? Salvar. Deu um problema. Tá? Então ele não conseguiu acessar o recurso especificado. Não conseguiu acessar o carinha aqui. É pelo put. Tá? Porque nós somos put quer dizer faça uma alteração lá no back-end. Tá? Em algum recurso back-end. Então nós temos aqui, ó. Na verdade é o ZooController, né? Eu coloquei o quê? Que eu coloquei usuários, né? Então é o ZooController. Olha lá. Aí, ó. O ZooController. Tá vendo? Manda bala. Ele me devolveu 200. Tá? Eu até poderia pedir para ele devolver aqui, né? Mas vamos ver no banco de dados, abrindo aqui o elefante azul, PHP admin, PHP admin, PG, nem é o PHP admin, é o PG admin, tá? Aqui tem uma ferramenta PHP também. Não é o caso aqui. Vou tomar aqui também, vamos lá. Eu estou um pouco perdido hoje. Meu não tá atualizando não. Abri outro banco, nada a ver também de novo. É o 5432, né? Eu falei pra vocês que quando não tivesse vendo, era pra vocês me ajudar. Vocês não estão levando a sério. Já passou, mano. Bom, como chama o banco que vocês estão trabalhando? Sobe lá. Java Web 2? Não, né? Ali, ó. Curso Java Web 1 DB? Não. É. Aqui. Esse. Acho que é esse aqui. Então vamos lá. Tá ali. É esse mesmo? Não. Deixa eu ver se é esse mesmo. Vamos verificar o banco que nós estamos trabalhando. Eu venho aqui no meu Resources, não, perdão, no meu Conexão Factory e vou, curso Java Web 1 DB. É esse mesmo, tá? É esse. Vamos olhar aqui no console e ver se teve alguma exceção aqui. Não tivemos nenhuma exception. Beleza. Vamos ver aqui no banco de dados. Se nós estamos no banco certo. Curso Java Web 1 DB. Estamos no banco certo. Cadê o cara número 1? É João. É João. E por que que ele não modificou? Vamos verificar o porquê? Vamos olhar lá no nossa classe repository. Deixa eu verificar aqui. Nós apenas fizemos o que aqui no nosso repository? Falamos que é para ele, montamos a estrutura de update e faltou o quê? Olha só. Executar, tá vendo? O execute. Nós só montamos, beleza, pá, pegamos os dados da string, jogamos dentro do SQL, tá tudo lindo. Mas nós não mandamos executar, tá? Então com a execução e depois o close para liberar o recurso. Então agora sim, de fato, a gente vai ter que ver um bug, né? Perdão, uma inclusão no banco, né? Então vamos ver aqui. Clicando aqui, mandando, ele devolveu 200 novamente. Vamos no banco, atualiza. Não, tal. O que ele fez aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o que ele fez? Parece que ele inseriu alguém, né? Aí, ó. De novo, ó. ID igual a 1, ó. Tá vendo? De novo. Tô alterando, ó. Execute carry,
Isso, ó. Não, não execute mesmo. Deixa eu só verificar aqui de novo, ó. De novo. Ó, não tem, ó. Tá vendo? Ele não tá modificando. Vamos verificar o que tá acontecendo? Tá? Olha só no banco aqui, o que ele tá falando, ó. Olha lá. Very too long for type very age. O que que tá colocando aqui? Character very age. Ah, a gente tinha colocado 100 aqui, era só pra 8. Isso! Então nós quebramos uma regra do banco. No banco nós falamos, ó, esse campo aqui só pode ter 8 campos, 8 caracteres. Aqui coloquei aqui, ó, nova senha do João. Agora eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr assim, ó. Senha. Ó. Senha 1, 2, 3. Deixa eu ver. Pimbou. Só que você tá vendo? Ó, ele devolveu 200 para cá. Isso foi um erro. Ele não deveria ter devolvido 200 para cá. Ele deveria ter devolvido, ó, 400 e pouco, 500 e pouco, perdão. Né, ó, aconteceu uma exceção lá, cara. Não foi inserido, não. Ele deu 200 aqui, tipo assim, aconteceu um problema lá na camada de persistência, a camada de persistência não avisou a camada de controller, a camada de controle não tá sabendo disso, e a camada de controle acha que deu tudo certo. Entendeu? Depois a gente tem que ver como que faz para a camada de persistência avisar a outra camada aqui. Tá? Então fechou aqui. Agora pimbando de novo. Tá? Vamos olhar no banco. Olha lá. João mudado. Senha 1, 2, 3. Beleza?